Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, Núcleo Jesus Gonçalves, em Petrópolis, Rio de Janeiro, para mais uma palestra pública. E hoje nós recebemos aqui, com muita alegria, o nosso irmão Paulo Roberto Ferreira, trabalhador do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, em Vargem Pequena, ali em Jacarepaguá. Eu frequentei muito essa casa espírita na época que o Jorge ainda era presidente da casa espírita, fizemos palestras lá. Hoje o nosso amigo se encontra um pouquinho doentinho, afastado, né? Mas a casa continua com seus trabalhadores, com seus cursos, seus trabalhos, e o nosso irmão Paulo Roberto está aqui conosco, nos dando a oportunidade de ouvir suas reflexões. Nas quintas-feiras, desse horário, nós estudamos sempre o Evangelho segundo o Espiritismo, essa publicação de Allan Kardec. E hoje nós vamos estudar o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, nas instruções dos Espíritos, itens 11 e 12, a fé, mãe da esperança e da caridade. Mas antes de iniciarmos a nossa palestra da noite de hoje, que vai até as 19h30, nós vamos fazer a leitura de uma página desse livro chamado Conversando com Leon Denis, publicação da editora Sede, organizado por Luzia Ribamar. E nós escolhemos aqui a mensagem Parte do Infinito, que se encontra no livro de Leon Denis, O Mundo Invisível e a Guerra, no capítulo 9. Leon Denis diz assim: dentro de toda a alma humana há um retiro, um ponto secreto, onde se instala a centelha divina, a parte do infinito que garante a cada um de nós a indestrutibilidade do seu eu. Ali dormitam as forças invisíveis, os recursos psíquicos, cujo desenvolvimento fará mais tarde do ser mesquinho, frágil e ignorante que somos, em princípio de nossa evolução, um gênio preparado para as grandes empresas e capaz de desempenhar um papel notável no universo. Então, agora que lemos essa passagem, essa página muito importante, interessante de Leon Denis, nós vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo acima de tudo a Deus, ao Mestre Jesus, a essa espiritualidade amiga. Pedimos ao mentor de nossa casa, Francisco de Assis, que abençoe a todos nós, abençoe o nosso irmão Paulo Roberto, a sua família, os seus propósitos de buscar crescer, conhecer a doutrina, buscando assim auxiliar na sua transformação moral, porque esse é o objetivo de todos nós. Agradecer a inspiração que os amigos espirituais nos enviam, para que possamos compreender melhor as palavras de Jesus, essa doutrina abençoada que é o cristianismo redivivo. E assim, envolvidos pelas vibrações amorosas desses irmãos queridos, como o doutor Bezerra de Menezes, que nunca nos deixa sem um auxílio, sem uma palavra amiga, sem um consolo, sem um amparo. Nós queremos, Senhor, te pedir que abençoe, cuide, tenha compaixão de todos aqueles nossos irmãos sofredores, aqueles que estão mais necessitados nesse momento, sejam eles encarnados ou desencarnados, e que nós possamos contribuir, apesar do nosso óbolo ainda ser muito pouco, com a recuperação desses nossos irmãos. Pai amado, abençoe-nos, fortaleça-nos, nos dê ombros fortes para continuarmos a nossa caminhada. E te pedimos nesse momento, amorosamente, que nos permita, ó Pai, iniciarmos a nossa reunião da noite de hoje, na tua graça sempre.
Paulo, eu passo a palavra para você, que Deus te ótimo. abençoe e abençoe a todos nós. Pode Ótimo. começar as suas reflexões. Bom, boa noite a todos, né? Primeiro, muito obrigado aí por vocês darem essa oportunidade de estudar e de... O som tá bom? Eu estou usando esse fone aqui, tá bom, né? Eu imagino que sim, se não, vocês, por favor, pode parar aí, ô Rose, e fala, tá? Bom, o nosso tema aqui é o capítulo 19, vocês já estão quase no final deles, né? Praticamente no final, e o item 11 está lá nas instruções dos espíritos, né? E antes de chegar lá, eu queria falar um pouquinho sobre... Eu gosto de vez em quando abrir qualquer estudo nosso com essas reflexões, que às vezes nos faltam essas reflexões, né? Então, longe de querer colocar coisas que todo mundo já está cansado de saber, mas é mais para a gente refletir e nos colocarmos em nova posição a cada dia, ou pelo menos tentarmos nos colocar em nova posição. Se a gente vai falar de fé, a gente vai falar de uma coisa que a gente vai ter que usar durante ainda um bom tempo, a questão da fé, né? Porque nós não somos ainda espírito puro, então a gente tem que seguir, né, avatares, temos que seguir nossas intuições, temos que acreditar em todos nós, e não dá para a gente fazer isso se nós tivermos experiências de fé, se não tivermos estudo. Então isso é isso que o corpo dos dois itens 11 e 12 fala assim, muito rapidamente. Mas eu queria falar sobre a questão de Deus. Queria colocar, eu sei que esse grupo de estudo é um pouco mais fechado, mas normalmente, eu não sei, eu suponho, né? Mas normalmente numa palestra pública em que as pessoas vão chegando, e nem todos, que talvez seja o caso aqui nosso, né? Nem todos são tão afetos à doutrina espírita, falar sobre Deus para ser uma base disso tudo que a gente vai falar mais para frente. E lembrar que o Deus que a gente sempre acreditou, né? Ele deve, aos poucos, a forma como a gente acreditou, não Deus, mas a forma como a gente acreditou, ele deve ir aos poucos sendo substituído por uma coisa mais íntima, mais própria de todos nós. Não existe uma avaliação, uma percepção, ou desculpa, deixa eu mexer aqui que está meio torto. Uma percepção desse Deus, o Deus que a gente vê aqui no Livro dos Espíritos, o Deus que Kardec, de uma certa maneira, desvendou, começou a desvendar para a gente, é um Deus diferente daquele Deus que nós amargamos muitos erros em nome dele lá nas igrejas ditas cristãs, que eram o catolicismo, um pouco mais para cá nós tivemos também no protestantismo, e tivemos em outras crenças, né? Sempre falando que tínhamos fé em Deus, né? E na verdade a gente sabe que hoje é um pouco distante disso porque carecíamos de base para ter fé, essa base que esse texto aqui fala, né? E a gente vai chegar lá. Então Deus para a gente, só para recapitular, desculpe, Deus é o princípio inteligente, causa primária de todas as coisas. Eu não sei se a gente já se apropriou do que é isso, para despersonificar esse Deus. E a gente sempre fala, né? Qualquer um de nós que está acostumado a estudar, ou então fazer alguma palestra, um estudo, falar. O Kardec perguntou quem, não perguntou quem, perguntou o quê. Nós sabemos muito bem disso lá na questão 1 do Livro dos Espíritos. Mas a gente não tem um comportamento de quem já sabe que Deus é o que e não quem, né? Então, na nossa distância dessa percepção de Deus, porque a gente não tem nem tanta percepção exata de Jesus e aquilatar o seu poder e a sua maneira de pensar, a sua psique, né? A gente sabe o que ele nos deu como caminho. Isso a gente está tentando seguir até hoje. E vamos seguir e vamos chegar lá, onde ele está agora, né? Ou na posição que ele esteve aqui há 2000 anos atrás, nós vamos chegar ainda. Agora, a gente não tem essa ideia das concepções de Jesus. Então, a gente ainda muitas vezes recorre ao Jesus, essas figuras de Jesus que estão atávicas nas nossas mentes, né? De certa maneira, isso também nos mantém a uma fé que é uma fé que talvez seja mais próximo do cego do que da fé raciocinada que Kardec falou e os espíritos preconizam. Eu acho que carecemos de entrar nessa intimidade, né? E em alguns momentos, no próprio movimento
espírita e também nos outros movimentos cristãos, essa intimidade é tida como desrespeito. No nosso caso, eu tenho certeza que a gente já assimilou isso, mas a gente não age assim, com a intimidade de Deus. Existe ainda um cuidado, né, de falar como se fosse uma coisa que estivesse muito distante da gente, tanto para Deus quanto para Jesus. Então, Deus é isso, é a causa primária de todas as coisas. Se a gente sabe que a causa primária de todas as coisas é a inteligência suprema, né, como a própria pergunta responde no livro do Espírito, a pergunta 1, a gente não consegue entender o que é inteligência suprema. A gente tem parcamente um pedaço dessa inteligência, né, do princípio inteligente, que é o nosso espírito. Então, nós estamos caminhando para uma inteligência relativa, que é a que Jesus alcançou e todos nós vamos alcançar. Então, por que não ter fé? Né? Essa é a pergunta que eu acho que cabe nesse estudo sobre fé. Né? Se ele é a inteligência suprema, por que não temos fé ainda? Pelo menos nele, né? Se não em nós, que é o objetivo de Jesus. O objetivo de Jesus é que a gente tenha fé na gente, em nós mesmos, que nós somos os artífices do nosso crescimento. Ele é o indicativo, ele é a demonstração. Ele vem mostrar a nossa finalidade maior, que é amar. Porque na hora de falar como é que é amar, não tem como você prescrever em nenhum livro. E o Evangelho não prescreve isso. O Evangelho mostra o que Jesus fez e a gente interpreta aquilo como amar. Ele, antes de ir embora, ele falou assim: agora eu uma terceiro mandamento, eu quero que vocês amem como eu vos amei. Então, assim, isso também se aplica à fé. Né? Não se prescreve isso. A gente faz mais ou menos mequetrefe. Agora, daqui a pouco vai, daqui a pouco você está com uma fé em que você sente que você está diferente. Né? Então, esse é o nosso caminho. E aí a gente vai cada vez mais no crescente. Como a gente sempre repete que nós saímos do simples ignorante até a perfeição, a fé também vai fazer isso. Na verdade, a fé é a virtude. Não posso dizer que é a primeira, porque a primeira é o amor, mas como o amor é uma completude disso tudo, dessas virtudes todas, incluindo a fé, né, que é neste momento que a gente está, neste andar da evolução, é imprescindível que a gente vá aos pouquinhos assimilando isso e tomando consciência disso, que é o principal. Eu acho que nós carecemos, às vezes, de tomar consciência do que a gente não é e do que a gente já é. Né? É tudo que Jesus queria combater com a gente, que a gente soubesse que a gente, né, sabe fazer, que a gente já evoluiu. Porque é isso que vai nos fazer recuar para algumas coisas que você viu que não dá certo e outras que não. Né? Não tem cerimônias com Jesus, não podemos ter cerimônia com Deus, nem falando com Ele, muito menos com Jesus, né, que está bem mais próximo da gente do que essa coisa chamada Deus, que é uma coisa que coordena todos, podemos falar agora já assim, todos os universos, porque nem temos mais certeza de um universo só, né, mas é Ele que coordena isso e a gente não vamos tão cedo saber disso, né? Os puros de coração vão ver Deus, né? Mas isso não quer dizer que vai ver do jeito que a gente hoje diz o que é ver, interpreta essa coisa de ver. Então, isso, os puros de coração está lá nas bem-aventuranças, e Jesus falou isso, que vão ver Deus. Ou seja, vai ter uma ideia mais clara do que seja Deus. Né? Então, para isso, precisa de pureza de coração. Eu vou iniciar aqui, eu acho que vocês fazem assim, mas se não fazem, eu vou tentar fazer isso, né? Porque como eu estudo, vamos item por item aqui, tá? Do 11 e 12, e vamos comentando alguma coisa. Então, isso que eu queria falar um pouco antes, né? Tá? Porque eu acho que a gente carece de refletir mesmo no nosso íntimo, né? Não é nem com discussões, também, né? Com bate-papos, com reflexões em conjunto, mas no nosso íntimo. Assim, eu estou sabendo que Deus é esse, que eu estou aqui partindo do princípio que está me governando, aqui na doutrina espírita em especial, que é a nossa, eu estou sabendo quem é esse Jesus. Ele é ainda aquele Jesus da Paixão de Cristo que a gente via quando era molequinho, né? Ou menininha, que a gente chorava. Será que é isso que a gente tem que lembrar de Jesus? É. Então, acho que é um bom começo para a gente refletir, para qualquer assunto. Né? Eu tenho tentado usar isso porque eu acho que a gente carece disso. Às vezes, a gente, num comentário, num grupo de estudo, a gente vê que as pessoas ainda estão muito lá no catolicismo. Mas isso vai aos pouquinhos saindo. O importante é a gente ter consciência que estamos nessa situação ainda atávica e que a gente precisa ativamente fazer isso. Então, vamos lá. Então, Instruções do Espírito, o nome é A Fé,
mãe da esperança e da caridade, e o Espírito José vai falar sobre isso aqui. Ele começa assim, no item 11. Para ser proveitosa a fé, tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Ou seja, para a fé ser proveitosa, não como todas as virtudes, você não tem e guarda como uma coisa valiosa e um presente que você não quer nem gastar aquilo. Pelo contrário, a fé, para ser proveitosa, ela tem que ser ativa. E ativa é tudo isso que a gente começou a falar quando a gente falou de Deus. Por que não ter fé? Né? Porque tem uma pergunta talvez muito boa que às vezes eu faço para mim mesmo. Por que Deus me criou? Né? Ele tinha tanta coisa para fazer, por que eu sou mais um da criação? Isso me dá importância ou não? Né? Então, isso é um início de construção de fé, ao meu ver. Não construção de fé, mas talvez de reparo da fé que a gente já tentou fazer lá na Idade Média, principalmente. Né? E a gente vem conduzindo isso. E não deve entorpecer-se, mãe de todas as virtudes. Claro, a fé é a mãe de todas as virtudes porque a gente precisa acreditar em alguma coisa que a gente não vê, não conhece exatamente, que é todo esse universo e toda essa verdade que a doutrina espírita mais particularmente revela para a gente, e a gente saber que tudo isso está na mão de uma inteligência suprema. Se está na mão de uma inteligência suprema, eu não tenho o que temer. Então, esse é o princípio em essência. É óbvio que nenhum de nós funciona exatamente assim. Né? Nós temos as nossas carências, os nossos desejos, nós temos os nossos egoísmos, né, que é o pai de tudo, e isso vai nos trazendo orgulho, apego, e isso tudo nos tolda essa maneira de ver a fé como uma coisa essencial e por natural da atingir. Bem, com todos estamos, a fé é imprescindível, porque não cabe mais para nós aqui, já estamos há mais de, já foi no século XIX, nós estamos no século XXI, né, o Espiritismo. A gente ter medo de algumas coisas, a gente ter dúvida com relação a algumas coisas. Né? Então, esse medo e dúvida sempre está nos trazendo, nos puxando para um lugar em que a gente já esteve e que, neste momento, esse lugar que estão nos puxando, várias coisas nos puxam. Né? O mundo nos puxa, os nossos companheiros que não gostam da gente puxa, mas o principal somos nós mesmos que não andamos, não temos vontade de andar para frente. Nos puxa o passado, porque o passado, de alguma maneira, ainda reverbera e muito dentro da gente. Né? Então, é isso que a gente precisa. A gente precisa estar focado em tentar diminuir esse medo e, principalmente, uma das causas principais para diminuir o medo e a dúvida com relação à novidade que a doutrina traz, ou com relação a uma série de outras coisas que vêm penduradas beneficamente para todos nós com o conhecimento da doutrina, que é a questão do perdão, do auto-perdão. Né? Então, tudo isso que a gente traz do passado tem como argamassa, né? A culpa que nós temos. Né? E a gente não se perdoa. Por mais que a gente não lembre de nada, mas no fundo a gente ainda acha que a gente não merece tanta coisa. Isso é uma coisa que talvez a gente fale um pouquinho mais para frente aqui, vamos tentar conduzir aqui. Logo depois ele fala assim, a esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Né? Então, fé, esperança e caridade, né, é uma trindade inseparável. Lembrando que caridade para a gente, né, e isso também é outra coisa que está muito enraizado na gente, caridade para a gente dar coisas aos outros, né, estar disponível para os outros, isso também. Mas se você está com tempo para os outros, dando coisas para os outros necessárias ou não, tanto faz, mas você está com desprendimento de dar alguma coisa, resta saber como você está fazendo isso. Então, pode ser caridade, como pode não ser caridade. Né? Porque caridade para Jesus, isso é uma pergunta também do nosso livro, é benevolência para com o próximo, né? Indulgência com as imperfeições alheias e perdão. Entrando aí o perdão geral, para você mesmo e para o próximo. Né? Mais à frente ele vem. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Aí, voltando um pouco na questão lá, né, de Deus
Porque se Deus e Jesus vem nos colocar como as leis de Deus funcionam e para onde nós estamos indo e para onde nós estamos caminhando, e se a gente é cristão, a gente não pode ter nenhuma dúvida com relação para onde nós estamos indo. E aí eu falo dúvida, eu sei que ninguém, assim, intelectualmente, ninguém tem dúvida disso. A questão é a maneira de viver. Como a gente está encaminhando no dia a dia. É aquela questão lá da fé ativa, lá do iníciozinho do texto. Né? O que é ser ativo? É você, de alguma maneira, estar consciente que você precisa colocar mais uma migalha daquilo que você preconiza como verdade. No caso aqui, nós estamos falando da fé, a confiança nas leis divinas. Porque, por mais que a gente seja espírita, cá entre nós, muitos de nós, em algum momento, duvida das leis divinas. Porque a gente acha que a nossa lei, o que é melhor para a gente, é o que deveria estar vigorando. Né? Então, assim, mesmo que seja uma coisa catastrófica, mesmo que seja uma coisa muito ruim de se viver, não há como se duvidar da lei divina. Isso destrói um pouquinho do nosso alicerce que já foi construído. Então, os nossos interesses próprios minam um pouco essa fé. Né? Minam um pouco essa fé. Haja visto uma coisa que eu já ouvi, e eu também penso dessa maneira, muitos de nós, tem muitos céticos por aí, muita gente que não acredita em Deus, né, neste momento, né, virou lá um ateu, por conta de problemas vividos no cristianismo, principalmente no lado ocidental, porque se desiludiu. Por quê? Porque tinha como visão uma coisa ilusória, né? Que nós prometemos uma série de coisas e que Deus estaria prometendo. Não, isso não tem. Nós é que fabricamos isso por interesse próprio. Muita gente se desiludiu, não entendeu a questão da justiça divina e se afastou da religião. E estão aí amargando algumas encarnações com essa distância proposital, porque a experiência não foi boa. O Emmanuel falou um pouco isso lá no livro Consolador. Eu não sei a pergunta, nem sei a resposta completa, mas o essencial que eu queria falar aqui. Uma pergunta foi: o que foi que causou mais assim, transtorno e atraso para todos nós? O Emmanuel fala assim: o sacerdócio, né? Notadamente o sacerdócio cristão, que deveria ser o contrário, uma porta aberta, né, para o novo, né, para a boa nova. A gente fechou muita porta, inclusive, é óbvio, principalmente nós aqui espíritos, fechamos as nossas portas, amargamos muito sofrimento, né, e agora estamos nos livrando disso, graças a Deus. Isso a gente precisa acreditar, que a gente está se livrando, mas também precisa agir. Né? Bom, então, bom, já acabamos aqui. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor, pois é ela que vai. Essa coisa tão distante que a gente não tem como você materializar, essa coisa abstrata, Deus, a lei divina, a gente só vê nos fatos acontecendo. Então, a gente precisa acreditar nessas realizações. E quem vai fazer isso é a construção dessa fé, mas uma fé com conhecimento. Não é a fé doidivana, que você vai cismar de alguma coisa e aquilo vai botar na cabeça. Isso aí tem outro nome, isso é fanatismo. Né? Isso a gente está bem escolado ultimamente. Não é a fé que dá o amor? Sim, o amor, na verdade, é a lei principal. Posso falar de substância, mas assim, é muito grosseiro isso que eu estou falando. Assim, mas é a substância essencial para o nosso crescimento. É ele que move. Né? E ele aparece de várias maneiras durante a nossa evolução. Então, esta fé que ele está dizendo, a fé que dá o amor, né? Essa fé é você acreditar em cada momento em que o amor está se manifestando daquela maneira. Vou dar um pequeno exemplo, que eu não esqueço desde que eu li. Em em Mecanismo da Mediunidade, André Luiz fala assim: as ligações químicas, isso já é amor. Então a gente entende ali que amor é agregador, amor é fator de união, né? E aí isso vai num crescente. Veja bem que a gente está falando de amor materno, que é uma coisa muito mais evoluída que nós reconhecemos pelo menos amor de Jesus, né, e tal. Mas assim, o que permeia nossa vida todo dia é o amor materno, uma coisa bem mais evoluída, digamos assim, se é que a gente pode falar evoluído nesse sentido. Né? Mas quando ele fala lá que uma ligação química, aquilo já é amor, então dá para a gente entender de onde é que vem essa lei. Essa lei é agregadora, essa lei reúne coisas, seja em que grandeza esteja, seja em que dimensão esteja, seja em que infinitesimal, partícula ou não, ou grande, tudo isso é amor. Se a gente começar a pensar, a lei da gravidade é amor também.
né? Porque faz essas órbitas de nós em torno de nós mesmos, dos astros em torno dos astros, das galáxias em torno das galáxias. Você vê o amor na coisa mais ínfima, que agora já está até vencido, essa questão de átomos já está vencido, já estamos lá antes dele, né? Mas em todo lugar vai ser isso, um início de amor. Então, para você ver como a gente desconhece muito a origem desse amor, mas também conhece a grandeza dele quando chega nessa fase humana mais psíquica que é o que a gente está vivendo. Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Né? O reconhecimento disso tudo que a gente está passando. Se a gente não tiver fé, isso vai passar desapercebido. Gente, quanto mais fé a gente tem, isso eu estou falando por experiência, não que eu seja diferente, todo mundo ama assim, mas cada vez que eu me fixo isso e eu procuro entender que aquilo foi fé, né, eu vejo que eu dei um passo, não um passo em evolução completa, não é isso, mas dei um passo naquela questão muito grande, porque eu acreditei numa coisa que era passível de ser, de acordo com os nossos fundamentos, de acordo com o nosso conhecimento fora da doutrina, de acordo com as nossas experiências com o outro, e aí aquilo tudo me fez eu refletir e falar assim, não, isso é possível, vou fazer. Isso é assim, eu quero isso. E eu vejo que anda muito, isso te dá um impulso. Cada vez que você tem fé, na verdade, parece que ligou uma turbina para aquela direção em que você está direcionando a sua fé. Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres e que encaminham o homem para o bem. Claro, a nossa tendência maior, conduzida pela lei de amor, né, é que a gente está indo na direção do bem, por mais torta que possa parecer. Por mais que a gente não consiga entender como é que Hitler foi fazer aquilo tudo, se ele está indo na direção do bem, né? Mas a gente tem que entender que tem. Então, os caminhos são tortuosos, né? E eu falei Hitler porque já está tão batido, coitado, mas tem outros nomes. Tem alguns nomes que nós mesmos criamos alguma coisa com relação a ele, mas hoje a gente tem alguma experiência lá na casa com isso, a gente vê que isso foi uma grande justiça de todos nós. Claro, não é só porque eu tenho experiência na minha casa, assim, mas isso já está claro para a gente que aquilo não deveria ser feito. Só para tirar o foco do Hitler aqui, né, da questão de quem está indo para o bem, durante centenas de anos, milhares de anos, posso até dizer milhares de anos, 2000 anos, nós malhamos Judas, ou em algum momento a gente começou a malhar Judas. E nos dizemos cristãos, né? Justificando porque ele teria traído Jesus. Ele não traiu Jesus, né? Ele tinha uma outra concepção do avanço do poder de Jesus sobre aquela situação ali. Ele tinha outros caminhos, né? Tanto é que ele se suicida quando ele vê a besteira que ele fez, porque o lado de lá interpretou de uma maneira e ele estava interpretando de outra. Isso tudo foi, de uma certa maneira, conhecido depois que a gente soube que Joana d'Arc foi a reencarnação e tudo que ela fez, né? Então, assim, é a tendência daquele espírito, né? Fazer a coisa num movimento maior, dinâmico. Não digo com violência, mas com confronto, né? Então, essa é a característica de Judas até Joana, pelo menos é isso. Embora ela fosse uma inocente, coitada, mas ela, na sua fé, acho que talvez não seja nem à toa porque eu estou falando isso, na sua fé, ela conduziu, ainda com aquele corpinho, os exércitos, né? Lá do que seria a França depois, e com isso a França pôde, né, se unificar um pouco mais à frente. E hoje a gente sabe, essa experiência que eu gostaria de falar, vocês me dão licença com relação a isso, nós estávamos fazendo um trabalho de desobsessão com o pessoal da evangelização infantil, não as crianças, mas oh meu Deus, os professores, né, que estavam lá. Então, na verdade, as obsessões das crianças vinham com eles e a gente fazia as obsessões. E foi uma coisa muito diferente, uma experiência nova que a gente teve antes da pandemia, né, 2018, 2019. E era todo sábado, isso logo depois que acabava. Num dia foi a festa das crianças. Nesse dia das festas das crianças, a gente também manteve, né, essa rotina, entre aspas. E não é que a gente recebe lá uma equipe de Judas, né, naquele momento, e quem viu isso, uma mensagem maravilhosa, e fazendo operações com os obsessores lá, umas coisas assim que a visibilidade, eu não tenho essa visibilidade, de quem viu foi maravilhosa. Então, assim, e a gente está malhando ainda, se bobear, a gente está malhando na esquina ali, mas veja bem onde é que ele já está, né? Assim, a equipe de Judas, que segue uma maneira de fazer as coisas
para o bem de vários lugares. E naquele momento a nossa casa estava super iluminada com relação a essa presença lá, né? E a mensagem ficou lá, a gente guarda essa mensagem, a mensagem a gente sempre manda para as pessoas, né? Pela mídia, aqui, pelo nosso WhatsApp. Isso foi em 2018. Então, assim, eu estou só falando como é que as pessoas... É claro que todos vão para... Como é que alguém que esteve com Jesus, né, por mais diferente tenha sido a sua ação, segundo a nossa visão, né, não vai estar indo para o bem. Então, isso deveria ser um fator para a gente se acalmar, se pacificar, né? Porque não é possível que a gente sabe da inteligência suprema que criou uma coisa para não dar certo e não para não dar errado e não dar errado mesmo. A nossa pequena visão é que só vê um pedaço das coisas, né? E as coisas, quando dão muito errado, a gente começa a perder a fé, como a gente perdeu com a religião, como a gente fez pessoas perder, como eu já falei, lá na Idade Média, quiçá um pouco mais para frente em outras religiões ou em outras crenças aí, né? Bom, então ela estava falando que a inspiração divina desperta os instintos nobres. Que instintos nobres são esses? São as nossas virtudes. Na verdade, tudo começa com a repetição, com a coisa mecânica, né? Então, se a gente pudesse pegar, né, só para fazer um parênteses nessa explicação de como é que as coisas vão andando e evoluem até a virtude. Naquele exemplo mesmo, né, mais mecânico, da questão da química, né, das ligações químicas, aquilo é mecânico. Existem forças ali, mas é mecânico. Não existe um pensamento, né? Existe a mecanicidade daqueles movimentos. Depois, mais na frente, a gente incorporou, e isso tudo está dentro do nosso espírito. A gente não pode perder de vista isso, né? Nós temos tudo isso, tudo que a mecânica repetitiva, né, mecanicista da química, nós temos dentro da gente. Tudo isso tem. Desde esse crescimento todo, a gente não se dispôs de nada, porque tudo é necessário. Tudo é necessário. E depois vem os instintos, e os instintos seriam nobres, os instintos que têm uma tendência a se desenvolver mais adiante, porque vai ser uma virtude. Esses a gente já desenvolveu alguma coisa que veio essa questão da psique. A psique nada mais é, esse estado psíquico que a gente tem hoje, nada mais é do que a evolução de um estágio ainda muito primário, né? Em que a gente tinha mais instinto e mais governo de fora do que o próprio governo nosso, né? Com espíritos governando a gente, e também essa mecanicidade aí, que a química é um bom exemplo, né? Então, os instintos novos encaminham o homem para o bem, claro. Então, a gente nota aqui uma fé tremenda em toda a natureza. Claro, são as leis divinas que estão fazendo isso, né? Deus é a inteligência suprema. Então as coisas vão chegar onde tem que chegar. A gente só precisa ter paciência e muita indulgência. Então a caridade é movida também por essa paciência. Você entender como é que são os meios das coisas acontecerem, você entender cada coisa ao seu tempo. Então você, para ser indulgente, eu acho muito bom que a gente comece a se tocar que nada tem que ter pressa. Não é porque você tem um amigo seu que não aprende ou que não vê a sua casa, não vê as orientações, não vê qualquer coisa que você veja diferente, interprete e se sinta melhor, que você vai condená-lo. O julgamento está errado é nisso, porque ninguém tem essa condição. Porque a gente não sabe quando esse espírito foi criado, né? A gente não tem essa ideia. Bom, pera isso aqui. Bom, mais adiante, vou dar um salto aqui. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não a tinham ou mesmo não desejariam tê-la. Sim, a fé é uma coisa tão forte e tão difícil de nós termos que quando a gente adquire rudimentos disso, isso vai contaminando as pessoas com pouca coisa. Por isso que Jesus, não é à toa que Jesus falou na questão, né, do grão de mostarda. Se tivesse o grão de mostarda, você ia fazer. E é isso mesmo, a gente pode experimentar. Nós não vamos movimentar montanha, mas a gente vai movimentar coisas muito grandes dentro da gente. Coisas que para a gente poderia ser um obstáculo muito grande. Né? E a gente vê que não é. Dá para fazer uma coisa melhor com isso. Mais para frente, tem uma coisa que eu separei que eu acho interessante aqui. Pregai pelo exemplo da vossa fé, isso tudo ainda é o 11, tá? Para incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo de vossas obras, pregai pela vossa esperança firme. Então, veja bem, sempre o exemplo é a melhor forma de você dar ânimo e vontade ao próximo.
Mas também eu diria que sempre o exemplo que você viveu também é o principal móvel que vai te dar ânimo e vontade de você prosseguir. E isso alimenta a fé, ela é autoalimentadora. Cada vez que você vê que uma coisa deu certo em alguma situação sua, pode ser coisa de trabalho, pode ser numa mesa mediúnica, pode ser numa leitura, numa interpretação, né, de algum texto, isso é importante que você perceba isso, tenha consciência disso, André, né? Porque isso é que vai fazer. Isso é está que vai, entupido. isso é, O filho Paulo, está entupido. Ele? O filho Ah, o filho. está entupido. bom, vamos lá, vamos continuar então. Então, assim, sempre um exemplo, né? Se tem alguém que reclame de não ter fé, ou nem liga, ou nem acha que isso, vai fazendo você com a sua fé. Não é uma coisa gratuita que você vai fazer e tentar convencê-lo, não é assim. Essa coisa arrasta. A gente fala que o exemplo arrasta, já está até gastado, muito debatido isso, e desgastado, mas assim, a vibração de quem está com fé e com ânimo, com vontade, contamina a outra. É por indução, né? A pessoa se sente motivada também porque toca o quê? Toca o que a gente já tem de, de, de ainda embrionário lá, porque a gente nasceu com essas capacidades todas, e nós estamos falando de uma delas, que é ter fé. Mais para frente aqui. Tem depois a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. A gente não pode largar a mão da racionalidade. Por mais que isso, às vezes, estou falando para mim, não bate bem essa questão do racional, porque eu tenho muita dificuldade em separar racional e sentimental. Né? Então, assim, como a gente sabe que está entrando na era dos sentimentos, eu tenho alguma dificuldade para achar isso legal. Mas é óbvio que tudo é racional. É questão de ignorância mesmo minha, né? Mas, assim, tudo é racional. Na verdade, o racional vai atingindo um estágio e vai passando por uma zona lá de transição que passa a ser sentimento. Então, assim, eu acho que nós estamos nisso e, para mim, todos nós estamos nessa região, né? Nós vamos continuar indo racionais, intelectuais, mas estamos indo para o angelical. E no angelical, o racional só não basta. Isso não é palavra minha, isso é Emmanuel que fala. Né? Ela é sentimento, é um outro nível de percepção de tudo que a gente está vendo aqui. Então, o racional nos trouxe até aqui. É isso até dessa maneira que ele fala. Até a angelitude é o sentimento que vai nos ligar. Então, assim, existe uma zona de conflito, para mim, né? E que é rechaçar essa coisa racional, eu fico olhando com maus olhos. Mas não, é claro, é tudo que nos fez, é tudo que eu estou fazendo aqui, tudo isso aqui é raciocínio que a gente está usando. Né? Então, é pouca fé minha com relação a essa zona de transição. Né? Por isso, ó, vamos passar mais adiante aqui. Bom, eu acho que com isso, acho que dá para dar uma encerrada. Eles vão passar para a fé humana, eu sei que a gente já está em cima, já vi com a minha filha que eu estou meio atrasado aqui. Né? A fé humana e a divina. Mas isso aqui é mais simples, mais curto. Vamos começar aqui, isso é o 12. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo. Acabamos de falar isso. Nós temos todas essas potencialidades. Né? É como uma árvore que tem todas as características, como vai ser a folha, como vai ser a seiva, como vai ser a casca, como vai ser a periodicidade que ela vai perder a folha e vai trocar de folha. Tudo isso já são informações que estão ali. E basta ela se desenvolver e cada coisa em seu tempo vai acontecer. No nosso caso também. Nós, espíritos, nós temos. Se a gente pudesse transformar espírito no espaço da psique, né? É uma linguagem nova, mas isso está me abrindo muito a cabeça, muito, muito. E assim, a leitura do Evangelho, eu não consigo fazer uma outra que não seja uma leitura um pouco mais para Jung, disso, porque abre muita coisa. Completa muita coisa, porque o conhecimento não está só no livro, não está só na doutrina. O conhecimento está aí, todo mundo já descobriu, basta a gente começar a ligar isso. Tem muita gente boa fazendo isso, né? Então, essa psique que tem todas essas potencialidades, né? Ela é movida por uma energia. A psique é uma energia. E que energia é essa? A energia do amor, né? A libido, né? No sentido mais amplo da palavra libido. Então, é isso que vai modificando com o tempo e também com a nossa indução de vontade a partir de determinado momento que a gente vai passar por aquilo que a gente falou. Mecânico, instintivo, psico. Nós estamos no psico, graças a Deus. Né? Tem outra? Não sei. A gente estava conversando com um amigo que deu um seminário muito maravilhoso nesse final de semana lá na nossa casa, o Daniel Campos, não sei se alguém conhece. E assim, a gente não tem como nos compararmos com a psique, né?
com o pensamento de Jesus. Por isso que eu falei aqui no início. A gente é muito finita, essa coisa é muito finita ainda. A gente sequer conhece a gente mesmo. Então não dá nem para falar um espírito puro, como é que é essa coisa da chamada cabeça, entre aspas, né? Ou a mente, ou a psique, que é o nome que a gente tem agora. Para ele talvez não seja nem psique mais, é uma outra coisa. Bom, então esse sentimento inato, essas coisas já existem lá, cabe a gente ir desenvolvendo, né? Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso. Sim, a questão de fé sempre foi mais colocada pelo lado religioso. Eu acho que talvez aí seja um dos pontos positivos da religiosidade, seja ela católica, protestante, ainda toda esquisita do jeito que a gente fez lá na Idade Média, mas existia coisas essenciais e boas, né? Mas o que apareceu para a grande humanidade foi a coisa dos erros. Mas eu acho que essa questão de falar da fé, isso deu efeito, né? Embora tenham confundido fé com isso, com aquilo, quem não tem fé vai ser queimado, tipo assim, mas isso foi um grande erro nosso. Mas assim, essa palavra reverbera ainda dentro da gente, porque ela tem grande significância no nosso progresso, né? Porque a gente vai usar ela durante um bom tempo. Graças a Deus, a gente daqui a pouco, sei lá, daqui a uns 100 anos, todos nós que estamos aqui, provavelmente estamos com muita fé, estaremos com muita fé, e tudo vai ser muito mais fácil para a gente, né? Tenho certeza disso. Aí, ele fala aqui, como eu disse, não pelo lado religioso, porque Cristo a realçou. Entretanto, o Cristo operou milagres materiais, mostrou por esses milagres mesmo o que pôde o homem quando tem fé. Sim, a gente já falou um pouco disso aqui, né? Quando você tem fé, acho que não existe uma barreira para você. E Jesus mostrou isso. Só que ele ainda tinha aquela aura de ser uma coisa sobrenatural. Ele seria uma coisa sobrenatural, muito diferente da gente. Claro que era. Mas ele não veio se colocar como diferente. Em nenhum momento Jesus se colocou como diferente. Somente quando ele falou que eu sou mestre. Tudo bem, mas nas ações, né, nas obsessões, nos papos, nas avaliações das coisas que aconteciam, ele dizia que todos podiam fazer isso, né? Se liga um pouquinho, vai vendo como é que é e sente, principalmente sente isso, como é que você consegue fazer, né? Isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Nós já podemos muita coisa, tá? Muita coisa. E a gente só não andamos mais porque a gente não acredita na gente. A gente não dá chance de ser verdade algumas coisas que vêm como lampejo na nossa cabeça que nós somos capazes, né? Qual é a maneira de fazer? Faz. Tá com medo? Faz, que você vai ver que dá para fazer. Aí pronto, acabou, superou. Então eu sou capaz. A partir daquele momento, eu já era capaz, só não tinha experiência. Agora eu tenho experiência. Isso também é fé, né? Isso também é fé. Alguém dá uma palestra numa casa espírita pela primeira vez e foi lá e peitou e fez isso, isso é fé, gente. Porque o cara sabe que é completamente, né, ele não sabe tudo, né? E talvez ele não consiga fazer o que ele fez, mas o cara vai. Então, esse tipo de trabalho que a gente faz na casa espírita, em qualquer outro lugar, é óbvio, né? Estou falando na casa espírita, que é o nosso métier aqui. Mas, assim, isso também é fé. É você acreditar que tem alguém que não está sozinho, que é outra história, né? Que é o transcendental, que é a coisa mais difícil da gente ter numa casa espírita também. Desculpa eu falar isso, mas a gente sabe que tem espírito, mas a gente não acredita no transcendental, na coisa transcendente que eu estou falando, no que a gente não vê, ou não tem sensação, digamos assim, mas que está ali, aquela estrutura da casa está ali, né? A gente carece de realmente falar acreditando nisso, né? Quando a gente chega a isso, as coisas andam muito mais fortes dentro da gente, que é o que interessa. Aí andou dentro da gente, anda tudo em torno da gente, começa a andar melhor. Mais para frente ele fala, a fé humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades, a fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades na satisfação da necessidade terrena ou nas aspirações celestiais. Claro, existe a fé do trabalho, né, do engenheiro, de uma coisa que aquilo vai dar certo, que ele já estudou, ele sabe. Isso é uma parte terrena, e tem outras um pouco mais sutis que também são assim. Mas essa fé que a gente tem nessa completude que nós vamos atingir com base nessa coisa que a gente não enxerga, não vê, mas já assimilou que aquilo é real, essa é a principal. É essa que vai mover todas as outras, né? Então isso é imprescindível. A gente precisa ser espírita, digamos assim, porque o manancial de conhecimento e de acréscimo de vontade que a literatura dá é muito grande. A gente não pode desprezar isso, né? O que mais que tem aqui? E para terminar, tem esse final aqui. O homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar
chegar ao fim colimário. Exatamente o que eu estava falando, né? Já falei disso aqui antes de ler. O homem de bem, crente em futuro celeste, deseja encher as belas noções, as belas e nobres ações, a sua existência. Sim, veja bem, eu queria falar um pouco sobre isso aqui que eu acho interessante. Eu não vou falar da parte de magnetismo, porque eu acho que fica um pouco muito material para mim nesse momento aqui. Eu acho que eu estou numa outra vibe aqui. O que acontece? A gente precisa, eu acho que está terminando, né? Deixa eu só uma olhadinha aqui que eu estou sem 24, tá bom. Então vai dar para terminar. Desculpa aí. Estou sem TV, sem um visor aqui com hora. Mas olha só. O homem de bem, que crente em seu futuro celeste, deseja encher as belas e nobres ações da sua existência. Veja bem, tem uma diferença isso. Ele não está falando disso que eu vou falar aqui. É diferente de você falar assim, não, eu tenho que fazer isso porque isso vai me levar para nosso lar. Tem umas maluquices dessas que a gente fala, né? Vai para nosso lar, vai para aqui, vai para ali. Né? Não, eu não tenho que fazer. A minha fé não se constrói assim como eu tenho que fazer. Eu entendo, aí sim, aí é doutrina espírita. Eu entendo, eu sou um homem de bem, então eu entendo tudo, não sou perfeito, sou um homem de bem, não sou perfeito. Mas eu entendo que isso é o que aquele grupo de pessoas precisa, então eu vou lá fazer. Aqui é esse grupo está precisando disso. Aqui esse meu centro causar cisão. Então, esse tipo de coisa, essa consciência de que aquilo é necessário, isso é fé. Né? Quando você acredita nessas premissas todas que fazem as coisas andarem para frente, você não está fazendo as coisas para se modificar, para parecer para os outros que é bonzinho, muito menos para agradar a Deus. Isso não é agradar a Deus, você fazer as coisas com o intencional de tirar proveito, porque Deus está. Está entendendo? Porque Deus está me observando. Não é isso. Ninguém precisa me observar. Existe uma coisa que nos observa bem mais próximo, que é a consciência. E a consciência precisa estar alimentada desse tipo de coisa que é a verdade de que você precisa se apossar para fazer as coisas certas. É óbvio que a gente não tem capacidade de fazer tudo certo, mas a intenção de fazer a coisa certa e por um motivo justo, é isso que interessa. Na verdade, é isso que nos coloca numa posição acima do que eu estava há 100 anos atrás ou 20 anos atrás. São essas intenções. É aquilo que Jesus falou. Se você fez para agradar os homens, não ganhou nada, fez para você. Agora, você fez para agradar o reino dos céus, se agradar, entendendo bem se agradar, né? Ou seja, em prol, né? Tentando construir o reino dos céus dentro de você, é isso que interessa. Bom, resumindo, né? Tudo isso que a gente está falando, essas virtudes, incluindo a fé, não pode ter um interesse mesquinho, entendeu? Não pode ter um interesse particular. Jesus, ele é a própria coletividade das coisas, né? Ele é um ser que reuniu o bem para toda a coletividade. A doutrina espírita também não tem um líder. Chico Xavier não é líder, não tem ninguém líder, ninguém se titulou líder. A própria liderança é a própria coerência da doutrina espírita. Chico Xavier enxergou muito bem, Divaldo enxergou muito bem, e muitos outros enxergaram muito bem e fizeram o seu trabalho. Né? Então, é isso. Aproveitar esse manancial, né? E se apropriar na melhor coisa que ele tem, de verdade. Né? Conhecereis a verdade vos libertará, foi o que Jesus falou. Né? Então, se você conhecer a sua verdade e ela tiver par e passo com as leis de justiça, vai embora, meu irmão. Vai embora. A tua intenção é contigo e não é de proveito próprio. O que é uma intenção contigo que não seja de proveito próprio? É a que faz você melhorar e com a sua melhora todos vão ser beneficiados, gente. No fundo é isso. Né? Bom, eu acho que era isso que me botaram para falar aqui, né? Não vocês, né? Mas eu acho que deu vontade de falar essas coisas. Deu para seguir um pouquinho aqui o nosso estudo. Eu imagino espero que tenha feito dentro da expectativa. É isso? Estou no horário, gente? Se não tivesse, me fala aí que eu continuo falando, tá? Tá longe aqui, tá longe. Tá com o computador com um númerozinho pequenininho, desculpa aí. Nós agradecemos ao nosso irmão Nós, Paulo Roberto. Foi muito bom as suas reflexões, nos levou a pensar bastante. Eu só tenho a agradecer, meu amigo, pela sua disponibilidade eu que agradeço, querida, eu que agradeço. em aceitar o nosso convite. A Casa de Francisco está muito
satisfeita por essa noite, por termos ouvido você, e com certeza você acrescentou muito ao nosso conhecimento, e que todos nós possamos nos esforçar para vencermos as nossas limitações, procurando crescer, fazendo o melhor, porque como você disse, né? Está tudo aqui, do tribunal da nossa consciência. É ela que vai nos justificar ou não. Então, que nós possamos continuar trabalhando, divulgando essa doutrina, e que Deus continue te abençoando, abençoando a sua família, que você possa contribuir conosco mais vezes. Muito obrigado, meu amigo, e eu acredito que todos... Se vocês aguentarem de novo, tá tudo certo. A gente aguenta e a gente precisa. E a gente precisa. Às vezes um sofrimentozinho é bom para a gente crescer na paciência. Com certeza. Com certeza. Não é sofrimento, não. Obrigado. Necessidade. Obrigado. Nós estamos aqui para estudar, para aprender e para aplicar aquilo tudo que estamos aprendendo. Muito obrigado mais uma vez, meu amigo. Eu que agradeço, então, querido. Eu que agradeço. Antes de encerrarmos, eu quero fazer um lembrete a todos, meus irmãos. Nós estamos vivendo um momento delicado, não é? Onde a Covid está aí aumentando. Então, que todos nós busquemos a vacina, não esqueçam disso. Vamos todos nos vacinar, olhar, vamos lá procurar a nossa carteirinha da vacinação, ver se ela está atualizada. Se não estiver atualizada, vamos atualizar. Não é? Porque é nossa responsabilidade cuidar de nós e cuidar daqueles que estão à nossa volta. Então, vamos nos vacinar. Quando precisarmos estar em algum ambiente fechado, vamos usar a máscara para podermos colaborar com o Senhor, porque é responsabilidade de cada um de nós. Tá bom? Então, eu vou pedir nesse momento ao nosso irmão Jorge para fazer a nossa prece de agradecimento. Jorge, por favor. Senhor nosso Pai, nosso companheiro, amigo em todos os momentos, mais uma vez aqui estamos, Senhor, agradecendo tudo isso que recebemos, toda essa orientação, toda a condição necessária para que o discernimento exista e possamos evoluir e possamos crescer. A fé é o ponto de partida para todas as nossas ações, que possamos desenvolvê-la, que possamos ter aquele equilíbrio, que possamos ter a capacidade do entendimento e, assim, evoluirmos tranquila e serenamente, galgando os passos superiores com atenção, com a dedicação necessária que cada um de nós venha merecer. Apoie-nos, Senhor, em nosso propósito de assim ser, para que possamos estar bem, para que possamos ter a tranquilidade, para que possamos ter a harmonia necessária à nossa vida de relação, fazendo com que o equilíbrio, a serenidade, a paz seja a tônica em nossas ações. Muito obrigado, Senhor. Esteja sempre conosco, orientando-nos, fortalecendo-nos, trazendo-nos a serenidade, trazendo-nos o equilíbrio, para que, assim, possamos tratar o nosso irmão com menos tranquilidade que gostaríamos de ser tratados, evoluindo, fazendo com que todo o ensinamento do nosso Mestre Jesus esteja pautado em nossas ações. Muita paz, muita luz é o que lhe rogamos. E, mais uma vez, lhe imploramos que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos, aos companheiros que estiveram conosco até agora para assistir esses estudos. Amanhã, às 16 horas, estaremos aqui na casa para os nossos estudos do livro Obsessão e Desobsessão, do Sueli Caldas Schubert, e as parábolas de Jesus. Então, amanhã, às 16 horas, esperamos vocês. Fiquem em paz, o Senhor nos abençoe. Tchau, gente. Obrigado, Paulo. Boa noite, muita paz. Obrigado a você. Tchau. Boa noite, amigo. Um abração. Obrigado. Um beijo, Denise, Ana, Carmen.
Tchau para todos. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Com Deus.